Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas de vocês. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. O tema da aula é o seguinte: distribuição da população no território brasileiro. Então, nós estaremos falando da distribuição da população no território brasileiro. De acordo com as estimativas do IBGE, em 2020, o Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes. Então, a aproximação é... O Brasil chegou a aproximadamente 211 milhões de habitantes. Então, o Brasil é o país com a quinta maior dimensão territorial, tendo aproximadamente mais de 8 bilhões de quilômetros, também possui a quinta maior população do mundo, Então, o Brasil possui a quinta maior população do mundo e essa população ela está ocupada de forma desigual, Além de tudo, o que nós podemos entender? Que o Brasil possui, então, atualmente, a quinta maior população do mundo. No processo de ocupação do Brasil, ao longo da história, o Brasil ele foi ocupado inicialmente por regiões litorâneas, regiões que estavam, regiões do litoral brasileiro. E aí, à medida do tempo, essas regiões elas foram ocupadas com a ocupação do Oeste, a Marcha por Oeste em 1930, houve uma maior ocupação, principalmente de regiões localizadas mais na parte central do país. Mas, assim, o Brasil, se a gente for fazer uma análise de todo o processo histórico, desde o processo de colonização até nos dias atuais, nós percebemos, então, que há várias áreas no Brasil que há uma população intensa, que você vê um quantitativo bem considerável de pessoas vivendo, e há áreas onde são menos ocupadas, áreas onde não tem ocupação de tantas pessoas, Mas tudo isso, é o que eu disse para vocês, é devido a justamente o processo histórico de ocupação do nosso país, do Brasil. Então, que ao longo dos anos, iniciou justamente em áreas litorâneas, se expandindo até partes mais do interior do país. E esse processo ele contribuiu justamente por essa falta de não só da organização, mas devido a essa questão dessas regiões. Se a gente for fazer uma comparação entre as regiões do Brasil e entre áreas, nós podemos perceber que tem áreas com a quantidade, por exemplo, na região sudeste, onde há a quantidade de maior população do Brasil. E tem áreas, por exemplo, na região norte, onde não são tão ocupadas. E por isso que há essa desigualdade, justamente em ocupação relacionada à população. Vamos dar continuidade. E um outro fator, quando se fala de ocupação do território brasileiro, é o seguinte: é que a realidade no país é que essa distribuição não é homogênea, foi o que eu disse para vocês anteriormente. Existem áreas de florestas também, de parques ambientais, e também muitas partes do território são recobertas por rios, Algumas áreas são, por exemplo, voltadas também pelo solo, tem solo arenoso, E entre fatores que causam a chamada irregularidade natural, Além de tudo, há também um arranjo desigual da população, devido aos fatores socioeconômicos, que irão induzir o quê? Uma chamada migração interna em busca de melhor qualidade de vida. Quando se fala de migração, o que nós devemos relembrar? Que a migração é justamente o deslocamento de pessoas de uma determinada área para uma outra área. E esse processo de deslocamento e de migração, ele pode ocorrer também no mesmo país, dentro do próprio país, como ocorre no Brasil. Nós temos um processo de migração também interna, em que as pessoas se deslocam de uma área do Brasil e vão para outra área, em busca de quê?
melhores condições de vida. E um outro fator, quando se fala de ocupação do Brasil, é isso, né? É que há também uma ocupação desigual economicamente falando, onde nós temos áreas onde vivem pessoas com poder aquisitivo maior e nós temos áreas onde vivem pessoas com o poder aquisitivo menor, né? Onde há áreas onde há, por exemplo, uma concentração de favelas, né? Há uma concentração também de residências com pessoas de classe D, né, por exemplo. Né? Então, da mesma forma que há regiões com pessoas de classe A, há também regiões com pessoas de classe D. Então, há toda uma desigualdade social aqui no Brasil. E isso também contribui para o processo de migração, que é o processo de deslocamento de pessoas de uma determinada área para outra aqui dentro do Brasil. E vamos dar continuidade. E esse processo de deslocamento, né, ou também conhecido como processo de migração interna, são levados o quê? Os chamados fatores socioeconômicos, né, que são levados em consideração. E aí eu trouxe, né, um mapa de densidade demográfica do Brasil em 2010, né, que são áreas onde há maior ocupação, né, onde há a maior presença de pessoas, onde há mais pessoas vivendo, né, residindo. Se a gente for analisar o mapa, por exemplo, o que nós podemos perceber? Que essa área aqui, litorânea, é uma área onde há maior ocupação de pessoas, né? Então, nós conseguimos perceber isso. E as regiões, por exemplo, de São Paulo, o estado de São Paulo aqui, é o estado, né, justamente nessa área aqui, é uma área onde há um destaque, né, a região de São Paulo e a região sul também, né, a Rio de Janeiro, né, Minas Gerais e a parte do Nordeste também, é a região mais, onde há mais ocupação de pessoas, né, onde há uma densidade populacional maior. E a região do interior do Brasil é uma região pouco povoada, mas principalmente essa região aqui, né, do Amazonas e tal, né, do Pará, né. Mas por que ocorre? Por que essa região mais do interior do Brasil é uma região que é menos povoada? Primeiro, é o que eu comentei com vocês anteriormente, devido ao processo de ocupação do território brasileiro, em que desde a colonização, esse processo de colonização iniciou mais das regiões litorâneas e se expandiu para a parte do interior do Brasil. E um outro motivo é sobre as questões ambientais, né? Nós temos, por exemplo, áreas mais verdes, né, na parte, por exemplo, da floresta amazônica. Então, a possibilidade de ocupação, né, é bem menor que, por exemplo, em áreas do estado de São Paulo. Então, um dos outros fatores pode ser que sejam os fatores naturais, mas o fator mais importante é o mesmo histórico relacionado ao processo de colonização, né, e de ocupação do Brasil. Vamos dar continuidade. Crescimento da população brasileira, né? O crescimento da população de um determinado território ocorre através de dois fatores, a migração e o crescimento vegetativo, né? Então, esse último relação entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo, né? Então, quando se fala de crescimento da população, envolve a questão da taxa do aumento, né, de natalidade, né, mais pessoas conseguem nascer, e a redução da taxa de mortalidade, né, que menos pessoas morrem. E também relacionado à questão do processo de migração. Então, tudo isso colabora com o crescimento populacional de um determinado país, né? Então, são fatores que são importantes, né, nessas taxas. Vamos dar continuidade? Então, que é conhecido de crescimento vegetativo, né? Justamente, né, a relação das taxas de natalidade e mortalidade de um determinado país. A imigração. Os europeus, por exemplo, os africanos e os asiáticos que migraram para o Brasil, né, além dos povos indígenas que aqui já viviam, são os formadores da população brasileira, né? Então, são os povos, né, povos asiáticos, povos africanos, povos europeus e povos indígenas, né? São
os povos que fazem parte, né, do que nós conhecemos como formadores da população brasileira. E entre esses imigrantes entraram no Brasil, né, devemos o quê? Ver sobre a questão da maneira forçada, né, que foi no caso os africanos, né, que foram trazidos como escravos, né? E nós podemos perceber na próxima imagem aqui sobre a questão dos que vieram para o Brasil, né? Os grupos, né, de povos que vieram para o Brasil justamente até 1950, né, que chegam a ser 4 milhões de novos brasileiros, né? E a maior parte, né, dos povos que vieram para o Brasil foram os povos, né, italianos, né? Então, nós podemos perceber que dos imigrantes, os povos italianos foram os povos que, a maior porcentagem dos povos, né, que vieram para o Brasil. Além desses povos, né, tem os sírios, os libaneses, os poloneses, os ucranianos, né, os holandeses e coreanos e chineses também, né? E nas últimas décadas o Brasil tem recebido grande número de imigrantes nigerianos, né, angolanos e bolivianos. Uma das questões que se explica esse fator é justamente os refugiados, né? O Brasil tem recebido também vários povos refugiados. Quando se fala de refugiados, são pessoas que saem da sua terra natal, né, da sua origem, para outros povos, porque devido a guerras, devido a conflitos, né, então, assim, são pessoas que vão para outros lugares, né, em busca, né, de novo refúgio, né, de um novo lugar. Então, por isso são denominados de refugiados. E o Brasil, ele tem recebido, sim, nos últimos anos, uma taxa considerável, né, de povos refugiados. Vamos dar continuidade. Um outro elemento, né, quando se fala, né, dessa questão, é que é o seguinte, a questão, né, quando se fala de refugiados, envolve também, né, pessoas também que buscam, né, oportunidades econômicas, né, estabilidade e fogem, né, da questão da perseguição política, né, desastres naturais, guerras em outros países. Então, sim, são exemplos que levam justamente as pessoas a migrarem, né? E um outro conceito interessante é o crescimento vegetativo. Então, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade dá-se o nome de crescimento natural ou vegetativo da população. E a taxa de mortalidade é justamente o quê? São pessoas que são levadas a óbito, né? São pessoas que morrem, né? E aí eu trouxe para vocês justamente essa imagem, né, para vocês verem a população total, né, recenseada, né, do Brasil de 1872 a 2000, né? São pessoas que fizeram parte do censo e tal, que tem moradia, né? Então há um crescimento justamente na população brasileira, né? E a taxa de natalidade e mortalidade no Brasil, né, de acordo com dados divulgados pelo Fundo das Populações Nacionais Unidas, né, o NFPA, o Brasil é um dos países que mais apresentam queda nos nascimentos, né? Então, o Brasil, ele tem, né, por ser um país que tem recebido, né, a quantidade considerável de refugiados e, além de tudo, é um país que tem todo esse envolvimento de povos, né, desde o período, né, essa miscigenação de povos, desde o período de colonização, no qual os povos europeus vieram para cá, aqui no Brasil já viviam os povos indígenas, né, já viviam aqui, os povos africanos saíram, né, da África para cá para serem escravizados, né, eles vieram de uma forma mais forçada e teve também a questão dos povos asiáticos, né, que são vários povos de várias nacionalidades e nos últimos anos os refugiados, né, que vieram, por exemplo, da Venezuela, né, em busca de melhores condições de vida. Então esses povos são os povos que formam a questão do povo brasileiro. Vamos dar continuidade agora. E agora nós estaremos fazendo, né, uma atividade, né, resolução de atividade. 7. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que concerne ao seu. Então vamos lá. As taxas de natalidade e mortalidade representam o quê? Nível de fecundidade? Não. Crescimento absoluto? Não. Índice de densidade demográfica? Não. Crescimento natural da população. Resposta B de bola.
Então, essa é a alternativa correta. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas, comigo, professor Bruno Ferreira.